É a diferença entre gritar para chamar atenção e fazer as pessoas ficarem nas pontas dos pés para te enxergar. Olá, você que está acompanhando mais o MRCast, podcast do MR Lançamento. Eu sou o Gabriel Tascone, estou aqui com Jaqueline da minha atrás das câmeras, com o Marcelo Brajão, copymestre da MR. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, vamos que vamos. Próximo episódio. É isso, então para começar o episódio de hoje, vamos lembrar um pouco que a gente falou no episódio anterior. No episódio anterior, como algumas pessoas que entraram aqui, se ficaram atentas ao tema, viram que a gente está falando sobre os 6 tipos de campanhas de venda possíveis para você escrever o seu copy baseado em um desses 6 tipos de campanhas. E no episódio anterior a gente falou dos 3 primeiros. Por isso, chama 6 tipos de campanha parte 1 e esse aqui 6 tipos de campanha parte 2, onde a gente vai concluir. No anterior a gente falou de 3 tipos que foram os seguintes. Espera aí que eu vou pegar aqui. Falamos de previsão baseada em perspectiva, primeiro tipo. Segundo tipo, promessa. Terceiro tipo, solução de problema. Né? São 3 tipos de campanhas que a gente falou no anterior. E nesse aqui a gente vai completar os 6 falando de mais 3. É isso. É isso. Então, para começar o episódio de hoje, já vamos entrando no quarto ponto. A gente já explicou o tema no episódio anterior, acho que não tem muito o que adicionar, certo? Quem pegou esse aqui e ainda não ouviu nem assistiu o anterior, é importante que depois que acabar esse e você pode assistir ou ouvir esse aqui até o final e depois ir lá no anterior para ver toda a explicação temática dessa proposta de você ter 6 tipos de campanha para escolher uma delas e seguir no seu copy. É isso. Show. Então, para começar o quarto ponto, o quarto tipo de campanha de venda que você pode seguir é o do grande segredo. Exato. Tema sombrio, místico. O grande segredo. O grande segredo, ele é historicamente muito utilizado. Descubra o segredo para emagrecer. Descubra o segredo para falar inglês. Descubra o segredo para faturar 3 vezes mais do que você fatura hoje. Descubra o segredo do marketing digital. Descubra o segredo do copy. Descubra o segredo. É muito utilizado. E aí também, assim como a promessa, por ser muito utilizado, pode ser banalizado. Né? Pode ser banalizado. Então, a palavra segredo, ela realmente incorpora um significado muito mais profundo do que qualquer coisa. Né? Vou te falar uma coisinha aqui, uma técnicazinha. Não, um segredo é um segredo, né? Um segredo é alguma coisa que as pessoas brigam para guardar. Então, revelar esse segredo tem muito valor. Então, quando é banalizado, a tendência é a própria palavra segredo perder o seu real significado. Seu real valor mais profundo. Então, use a palavra segredo quando de fato você tem um segredo a ser revelado. Se você revela um segredo que a pessoa percebe que isso não é tão segredo assim, você tende a frustrar a pessoa. Aí quando você revela o segredo, a pessoa fala, é isso? Me fez de besta. Às vezes é isso, né? Às vezes é isso. Às vezes não. E aí eu vou mostrar aqui, eu vou falar, né, de exemplos. Eu mostro lá na comunidade Copy Sniper, eu mostro também na imersão Copy Experience, aqui eu falo sobre, né? Aqui eu falo dos exemplos. E é engraçado que tem até não sei como é que chama isso, um painel que eu ouvi uma vez. Painel, né? Que nome nada a ver, né? Painel, né? Gente falando, painel, nada a ver. Eu vou falar de uma vez que o Ariano Suassuna, não sei se você que está me ouvindo ou assistindo conhece Ariano Suassuna, depois você pesquise na internet, que é uma celebridade praticamente folclórica do Brasil, ele é um ícone da cultura e da arte no Brasil, Ariano Suassuna. Depois você pesquisa, ele tem uns vídeos bem engraçados de momentos em que ele apareceu falando o que ele pensa, porque ele era um cara que falava somente o que ele acreditava e pensava e não falava nada para agradar ninguém. E isso é uma das coisas que eu mais gostava em Ariano Suassuna, que não está mais entre nós, a não ser em
saudosas memórias, lembranças e recordações satisfatórias daquilo que ele falou e nos ensinou, mas Ariano Suassuna é um ícone da cultura popular, principalmente do Nordeste, da literatura, da arte, da cultura. E uma vez ele apareceu falando para, se eu não me engano, alunos de alguma universidade ou uma plateia lá, tal, de algum curso. E aí ele disse assim que entrou no tema da música, né? A música, né? A qualidade da música no Brasil e tal, não sei o quê. E as formas como as pessoas definiam, né, os artistas musicais. E aí ele fala assim que uma vez ele chegou em casa, foi ler o jornal. E aí na primeira página ele já ficou bravo. Porque lá tinha a foto do Chimbinha, né, quando ele ainda tocava com a esposa, que é a Joelma, né? Como que é? Tinha um nome a banda? Calypso. Quando ele ainda era do Calypso, eles ainda não tinham separado. E aí estava lá uma definição da pessoa que escreveu a matéria, né? Chimbinha, um dos guitarristas mais geniais que existe. Tal. Alguma coisa assim, né? O genial guitarrista Chimbinha, alguma coisa. E aí o Ariano Suassuna falou assim, primeiro, uma pessoa chamada de Chimbinha já não é lá de se colocar muita confiança. Mas vá bem. Agora, a partir do momento que o Chimbinha é chamado de gênio, eu fico pensando, quando você usa o adjetivo de gênio para o Chimbinha, o que você vai usar quando for falar de Beethoven? Isso é gastar um adjetivo excessivo com algo que, comparativamente aos verdadeiros ícones, talvez não mereça o título. É muito bom esse vídeo. É engraçado, te faz pensar. E eu tô aqui só reproduzindo o que ele falou, que eu achei interessante. Quando você chama... Mano, se você chama... Por exemplo, se você me chama de gênio de copy, qual adjetivo você vai usar para David Ogilvy, Gary Halbert? É um super gênio? É um monstro sagrado. É. E o segredo tem muito disso. Às vezes dão o título de segredo para qualquer coisa que vai ser revelada, que não necessariamente é um segredo. Então, acho que esse é o primeiro cuidado de se utilizar esse tipo de campanha. Outro cuidado é, você não precisa necessariamente utilizar a palavra segredo para falar de um segredo. Vou te revelar um segredo. Não precisa necessariamente usar a palavra segredo. Até para tirar o segredo, né? O descubra já Exato. já deixa implícito o segredo. Exato. Só que o segredo ganha mais força quando ele é embutido numa aura de mistério que você não consegue ficar em paz se não descobrir do que se trata. Vou dar um exemplo. Contrarian trader. A única forma de lucrar na contramão do mercado. Quando você usa um termo que a pessoa não consegue decodificar, porque provavelmente ela nunca ouviu, ela se torna dependente da sua explicação para entender o que significa. Porque se ela sair do copy, ela não consegue explicar do que se trata. E muitas vezes o ser humano é mobilizado, na maioria das vezes, pela curiosidade. Então, o fato de provocar um determinado teor de curiosidade na pessoa já indiretamente é a busca de descobrir o que está escondido por detrás daquilo.
o que teoricamente seria um segredo a partir do momento que a pessoa descobrir. Ainda assim, quando você revelar, tem que ser surpreendente o suficiente para corresponder o nível de curiosidade gerado. Puta que pariu, é isso, velho. Uau! Então, quando você vai usar esse caminho do segredo, você tem que tomar muito cuidado se de fato o que vai ser revelado é algo surpreendente o suficiente para a pessoa falar: uau, é disso que eu preciso. E o copy que eu usei isso, um deles, né, é o Contrarian Trader. A única forma de lucrar na contramão do mercado. O que é provocativo, né? Fazer alguma coisa na contramão, né? Quase um, né? Nossa, o que deve ser isso? Será que tá dentro da legalidade, na contramão? Será que é permitido? O que é isso? O que é Contrarian Trader? Né? Day trade é comum. Né? Investir, mas Contrarian, na contramão. Então, essas coisas, que é o que a gente chama às vezes de neologismo, né? Neologismo, que é você dar um novo nome para algo que já existe, surpreender a pessoa através do nome quando você revelar uma nova técnica para se utilizar daquilo que já existe. Uau! Outro que eu gosto de dar o exemplo de grande segredo é um copy que eu escrevi também para o mercado financeiro, que era o Semana dos Ganhos Expressivos. Que não usa a palavra segredo, mas usa a palavra descubra, que é sinônimo para a mente da pessoa. E era assim, eu lembro até hoje. Semana dos Ganhos Expressivos. Descubra como ter ganhos expressivos em questão de dias, investindo qualquer quantia no mercado potencialmente mais lucrativo que conhecemos e que está fora do radar da maioria das pessoas, pelo menos por enquanto. Isso eu escrevi há 4 anos atrás. 4 anos atrás. E o mais curioso, foi um lançamento com 4 vídeos. Nos 3 primeiros vídeos, eu não falei que investimento era isso. Era um grande segredo. E aí, quando foi revelado, não era só a modalidade de investimento que impressionava, mas a estratégia utilizada para lucrar com essa modalidade de investimento. Isso era surpreendente. E aí justificava a minha headline de segredo. Descubra como ter ganhos expressivos em questão de dias no mercado potencialmente mais lucrativo que conhecemos e que está fora do radar da maioria das pessoas, pelo menos por enquanto. O que isso revela? Uma aura de mistério. Que diabo é isso? E aí você assiste o primeiro vídeo e não fala que investimento é. E aí você assiste o segundo vídeo e não fala que investimento é. E você assiste o terceiro vídeo e não fala que investimento é. Mas você está vendo as pessoas ganharem dinheiro, está mostrando provas de que o negócio funciona, está mostrando provas de que o lucro vem em questão de dias, está mostrando que muitas pessoas já ganharam dinheiro, está tirando a objeção da pessoa que tem medo, que acha que é muito arriscado. Basta você conhecer a estratégia, existe como você lucrar nesse mercado sem correr risco desnecessário. Você vai construindo toda a inteligência persuasiva para deixar a pessoa pronta, para na hora que você revelar o segredo, a pessoa já está pronta para comprar. Essa é a melhor forma de se utilizar esse mecanismo do grande segredo. Você quer ver outra coisa? Por exemplo, esse é um copy gringo, né? Esse é um copy dos Estados Unidos, que era um homem, um especialista, trabalhava na CIA. E ele saiu da agência de inteligência americana com conhecimentos secretos, que agora ele vai tornar públicos para ajudar você a ter uma vida financeiramente mais saudável. O que a CIA tem a ver com o mercado financeiro não importa. Mas o conhecimento secreto que esse cara trouxe dessa instituição
internacionalmente conhecida como detentora de conhecimentos secretos, é importante que eu saiba disso. E aí você conecta o grande segredo guardado por grandes instituições que esse homem está enfrentando uma grande instituição para tornar públicos segredos que vão ajudar a humanidade a ter uma vida financeira melhor. Então, isso pode ser aplicado a qualquer mercado. A qualquer mercado. Claro, guardadas as devidas proporções, mas o que é mais importante? É você saber como estimular a curiosidade da pessoa a ponto de que ela queira saber o que você tem a dizer. E você não precise brigar mais para que ela fique te escutando. É o momento que, em vez de buscar interesse, você se torna interessante. É a diferença entre gritar para chamar atenção e fazer as pessoas ficarem nas pontas dos pés para te enxergar. Essa é a diferença. E aí, por isso que eu não gosto de ver a palavra segredo atrelada a qualquer coisa boba, qualquer coisa simplória. Tem que ser, de fato, algo disruptivo, que muda o contexto das coisas. Tem um outro copy também, de fora. O que eu escrevi foi o Contrarian Trader, que bombou de venda. Talvez foi o segundo lançamento que eu escrevi que mais vendeu. E o outro é o P90X, P90X. Um método de emagrecimento. Como era apresentado o segredo contido nesse método? Primeira sigla, P90X. Que diabo é isso? O que isso significa? Existe um contexto secreto na descoberta desse método. E o que ele faz diferente dos outros métodos de emagrecimento? Ele causa uma confusão muscular que rompe o platô dos exercícios comuns. Ele causa uma confusão muscular que mantém o seu corpo emagrecendo o tempo inteiro. Que diabo é isso? É um segredo que o especialista tal descobriu e colocou nesse método. Então, essas coisas, elas vão mobilizando as pessoas por interesse de curiosidade. E a revelação da solução é surpreendente o suficiente para a pessoa aderir ao que está sendo proposto e não se frustrar. Ah, o segredo era isso? Entendeu? Existe uma diferença. P90X talvez tenha sido o método mais revolucionário de emagrecimento até hoje, que deu origem a todas as queimas calóricas HIIT que a gente conhece no mundo de 20 anos para cá. Talvez até mais que 20. Então, isso é o segredo, né? Não gaste o adjetivo segredo com qualquer coisa que talvez não seja um segredo, assim como aquele jornalista levou um pitaco do Ariano Suassuna gastando o adjetivo gênio para um guitarrista. E acho que é importante falar dessa parte de segredo também, que dependendo do que você for escrever em algumas coisas, você não vai revelar o segredo no lançamento em si, né? Tipo, o segredo que o cara trouxe da CIA. Tipo, você não vai falar o que foi, como é que ele vai... Você vai precisar que a pessoa adquira a solução para você mostrar os segredos. Você vai, no máximo, falar por cima, assim, né? Exato. Esse é o lançamento de segredo mais delicado de se fazer. Você realmente precisa ter algo único. Sabe? Algo incomparável. Sabe aquela coisa que você tem e fala assim, mano, tem alguém fazendo isso? De fato, de verdade. Não, sabe, não é... Desculpa a brutal sinceridade, mas o que eu vejo de Palerma falando que tem um produto único, sabe? É só mais um. Mas não, o meu é único. Deus do céu. Aí você vai ver a mesma coisa de todos os outros. Difícil ter um produto único hoje. É muito difícil. Muito difícil. Mas você pode ter um conhecimento único. Uma experiência única. A própria história é única.
Por exemplo, eu posso vender os meus métodos de copy baseado na minha história. Como os 10 anos de vida franciscana me deram sensibilidade para construir o melhor método de copy que você já viu. Então, como você pode extrair o algo único que você tem no especialista, que você tem no produto, e apresentar isso como segredo que vai ser revelado apenas quando a pessoa comprar. Tem muita gente que vende livro assim. Esconde o teor supremo do livro, mas vende a transformação possível com o livro. Quando você conhecer o que tem na página 87, vai mudar completamente a sua visão sobre determinada área da sua vida que vai te colocar num patamar que você jamais imaginou. Está lá na página 87, a partir do capítulo 12. O autor desenvolve isso. Mas que porra que ele desenvolve? Esse é o segredo. Para ter acesso a ele, compra o livro. E aí, para fechar esse assunto, é assim. Esse tipo de copy que revela o segredo na aquisição do produto, para ele funcionar, você tem que tornar a pessoa refém do segredo. Sabe aquilo que assim, se a pessoa não acessar, ela não vai dormir em paz? É esse nível. Então, por isso que ele é delicado, que ele não pode se tornar banal, para quando você utilizar a palavra segredo ou qualquer nível de revelação, de descoberta, ela seja surpreendente o suficiente para levar a pessoa a aderir, a investir naquilo. Então, esse é o segredo. É isso, o quinto tipo de caminho de venda que você pode fazer, que pode até parecer com um grande segredo, mas tem suas particularidades, né? É a revelação. Como é que você revela uma coisa que não é um segredo? Na verdade, a revelação aí, ela foi... Na verdade, isso é um conceito que foi traduzido para o Brasil como revelação, mas não é revelação de eu vou te revelar o que tem dentro dessa garrafa. Não tem no sentido de desvendar, não é desvendar. É revelar algo que estão fazendo contra você. É revelar algo que estão fazendo e você não está tendo acesso. É revelar algo que a indústria farmacêutica está escondendo de você para vender medicamento. É revelar algo que a indústria financeira está fazendo contra você para usurpar o seu dinheiro. Sabe? É revelar o que alguém sabe e não quer que você saiba. É esse nível de revelação. A revelação aqui, ela entra mais como uma denúncia, como uma proclamação de defesa da pessoa. O que esse político não quer que você saiba? O que essa indústria não quer que você saiba? O que essa marca não quer que você saiba? Eu vim em sua defesa. Eu estou proclamando uma denúncia contra esses que estão escondendo o que você tem o direito de saber. WikiLeaks, Snowden, Edward Snowden, né? Para quem não sabe quem é o WikiLeaks, do Julian Assange, que roubou documentos ou acessou documentos secretos dos governos internacionais e publicou isso na internet. Quem é ele? O revelador dos segredos diplomáticos que os governos não queriam que você soubesse. O que aconteceu? Se transformou no inimigo público número 1 em quase todos os países do mundo. Aí veio Edward Snowden e revelou em rede pública de internet documentos militares do exército americano. Para onde está indo o seu dinheiro? A indústria da guerra. O que é isso? Uma revelação, uma proclamação em defesa da liberdade de conhecimento.
Então, se você tem um produto, um serviço, um especialista que detém um conhecimento que vai contra algo institucional estabelecido, que revela algo que os grandes não querem que você saiba, isso é a revelação. Não é só um segredo de uma metodologia, de uma técnica, de um sistema. A revelação de uma tática para você ter um resultado melhor, para você ter uma saúde melhor, não é só um segredo escondido nos monges tibetanos, que agora eu estou trazendo para você. É a revelação no sentido de eu estou vindo em defesa, em sua defesa, para que você saiba o que não querem que você saiba. Mas aí o especialista também tem que ter bala, né? Porque tem que ter bala. Se ele chegar falando isso, falar meia dúzia de água, não vamos dar nada. Tem que mostrar que ele sabe Exato. mesmo, que ele veio do meio. Eu vou dizer uma coisa aqui simples de entender. Talvez algumas pessoas que estão ouvindo ou assistindo já passaram por essa experiência. Sabe quando você entra numa loja e o próprio vendedor fala que é melhor você não comprar aquele que é muito caro, você comprar outro? O que ele está sendo ali? Um revelador do que aquela loja não quer que você saiba. Sabe quando o vendedor vem em defesa, de fato, do consumidor? E ele coloca os próprios interesses em segundo plano? Eu mesmo nunca vi ninguém fazendo isso. Na minha experiência de vida. Vou dar um exemplo. O Informante. O filme chama O Informante. Maravilhoso exemplo. O Informante. Qual que é a temática do livro Informante? Um funcionário de uma das maiores empresas de tabaco do mundo que foi contratado para criar combinações químicas para a criação dos sabores do cigarro, do tabaco, para tornar o tabaco menos agressivo ao paladar, menos agressivo ao olfato. Um cientista, praticamente. Um técnico. Foi contratado pela indústria de cigarro para produzir aquelas combinações. E no percurso dos seus estudos, ele descobre o quanto aquilo é nocivo para a saúde. E ele acredita que aquilo é um conhecimento de domínio público. Deve vir a público, porque tem a ver com a saúde das pessoas. É uma questão de segurança nacional. Segurança sanitária, segurança de saúde. As pessoas precisam saber disso. Aí o que acontece? A empresa demite ele e obriga ele a calar a boca porque ele tem um contrato assinado de confidencialidade. E aí um repórter de um programa jornalístico famoso nos Estados Unidos consegue arrancar informações dele e torna isso público. O Informante. O que esse homem tem? A revelação do que a indústria do tabaco não queria que você soubesse. E imagina a infinidade de produtos ligados à saúde ou produtos para evitar que ou produtos para vencer o vício que você pode vender baseado nesse informante, porque ele detém informações privilegiadas, secretas, que agora ele está revelando e tornando pública. Ele está vindo em defesa das pessoas contra os próprios interesses, porque ele perdeu o emprego, perdeu o salário, perdeu a família. Isso é uma história real. O Informante, assistam. Percebe como, assim como o segredo, revelação também não é qualquer coisa? Não confunda a revelação com vou te revelar as 3 técnicas. Isso não é a técnica de revelação que eu estou falando aqui. A revelação é quando eu detenho algo que alguém não quer que você saiba. Onde eu usei isso em copy? Num copy que eu escrevi para uma médica
que falava de hormônio feminino. E ela denunciava, revelando o que a indústria da reposição hormonal sintética não quer que você saiba. Que os medicamentos, remédios, tratamentos tradicionais de reposição hormonal sintética da mulher é nocivo. E existe uma forma de você despertar os hormônios ou repor os hormônios de forma natural. Mas não querem que você saiba disso. E eu lembro que eu fiquei chocado quando eu escrevi esse copy, porque eu descobri que em muitos dos medicamentos de reposição hormonal sintética, porque é artificial, existe um elemento extraído da urina da égua. Que se você procurar hoje na internet reposição hormonal sintética urina de égua, você vai encontrar. Porque foi assim que eu encontrei 3 matérias que eu utilizei para provar o argumento que a reposição hormonal sintética tradicional da indústria farmacêutica em geral normalmente é sintética. Eu estou dizendo que todos são? Não, eu estou dizendo que uma grande parte é. Isso foi reconhecido por revistas científicas internacionais. E eu usei isso no copy. Por quê? A médica colocou a própria carreira em risco para revelar algo que a grande indústria, maior que ela, não queria que você soubesse. E ela é médica. É aí que você passa a perceber o nível da revelação. Ela é médica, formada, com seus vários diplomas, e ela não conseguiu ficar com a consciência em paz enquanto ela não tornou público um conhecimento secreto da indústria farmacêutica. Não tão secreto mais hoje, mas ela trouxe a público uma denúncia. Eu estou vindo proclamar essa denúncia em sua defesa. Então, isso é que é o nível de revelação aqui, né? Desvendar algo que a pessoa não sabe e prejudica ela. Pode ser um sistema, pode ser um inimigo, pode ser um problema, pode ser uma instituição. Né? Então, isso é revelação. Não é simplesmente vou revelar 3 táticas secretas para você alavancar o seu faturamento. Tá? Então, é isso. Acho que esse tipo de campanha, ele combina muito bem com a história do especialista do Robin Hood, né? Exato. Ele saiu de um sistema grande e está liberando segredos. Exato, é por aí. E o último, talvez o mais poderoso, o mais importante, o mais grandioso, não sei se para tanto, mas é o storytelling. Contar uma boa história do começo ao fim do copy, que vai amarrar tudo. O storytelling, né, muito falado. Eu estou usando aqui o termo storytelling, mas eu vou ser bem sincero, mano, é contar história. Parar com essa palhaçada de ficar inglesando tudo. Eu queria ter uma palavra para copy, né? Que a gente aportuguesou resumindo tudo, né? Mas, mano, storytelling é saber contar história, ponto. Quanto mais você desenvolver essa habilidade, mais você vai conseguir identificar as histórias que precisam ser contadas para serem conectadas com os produtos que vão conectar as pessoas a esses produtos transformadores. Por exemplo, você pode vender um celular da Apple falando das configurações e você pode vender um celular da Apple contando a história genial do Steve Jobs. Você pode usar uma promessa, que você vai ter a melhor câmera, o melhor equipamento, uma promessa. Você pode utilizar qualquer o grande segredo, o segredo por trás do sucesso da Apple. Você pode usar a solução de problema, tenha um celular mais rápido na sua mão, que são, né, a maioria dos tipos que eu já falei. E você pode contar histórias. Qual que é o benefício da história insuperável em relação a todos os outros
tipos de campanha que você pode fazer. Né? A gente já falou de 5 tipos de campanha. Né? A previsão baseada em perspectiva, você está dizendo que a pessoa precisa fazer algo para conseguir outra coisa no futuro, precisa fazer algo hoje para conseguir um resultado positivo no futuro, ou precisa fazer alguma coisa hoje para evitar um prejuízo no futuro. Essa é a previsão baseada em perspectiva. A gente falou da promessa. Se você fizer isso, vai acontecer isso na sua vida. A gente falou da solução de problema. Tem alguma coisa que está impedindo você de conseguir o que você quer. Está aqui a solução. A gente falou do grande segredo, que é você, de fato, ter alguma coisa que, quando revelado, surpreende a pessoa e muda a vida dela. Falei da revelação, que é uma proclamação em defesa da audiência, revelando alguma coisa que uma instituição, um governo, um mecanismo, uma política não quer que você saiba. E agora, storytelling. O que o storytelling, o que saber contar história é melhor do que qualquer um dos outros 5 tipos de campanha? É que todos os outros tipos de campanha a pessoa pode resistir, duvidar, negar, ignorar, dependendo de como você pega essa pessoa. A história bem contada, ninguém consegue ignorar. Basta você perceber o efeito, e você pode fazer essa experiência, sentado em volta de uma mesa onde muitas pessoas estão conversando, você simplesmente diz assim: deixa eu contar uma história. Todo mundo para te ouvir. E se a história for boa ainda, meu Deus, fala. E quem não estiver na mesa, com certeza vai tentar esticar o ouvido para ouvir. Exato. Esse é o poder da história. Uma história bem contada é insuperável. Não é à toa que os maiores copies da história, falo de copies profissionais, pessoas que escreveram copy, eram maravilhosos contadores de história. Curiosamente, mas não tão curioso assim, os textos de copy que mais venderam são baseados em história. E a história permeia a nossa vida na literatura, no cinema, na arte, na pintura, na música. O que chama mais atenção? As histórias. Então, se você desenvolve a habilidade de contar história, e se por trás do produto que você vai vender, e se o especialista para o qual você vai escrever tem uma história de fato marcante, você pode construir todo um projeto de copy baseado nessa história. Outra coisa, saber fragmentar a história em fases. Por exemplo, eu posso contar a minha história de metalúrgico na Volkswagen, eu posso contar a minha história de franciscano na instituição cuidando de pobre, eu posso contar a minha história de pobre no Jardim Zaire, em Mauá, quando meu pai não tinha condição de me pagar uma festa de aniversário. Eu posso contar a minha história de casamento, eu posso contar a minha história agora que vou ficar pai, eu posso contar a minha história de copywriter, eu posso contar a minha história de empresário, eu posso contar a minha história de amizade de alguém que eu conheci nos Estados Unidos. Desde que eu saiba como contar uma história, a história dentre todos os tipos de campanha de venda e oferta que você pode fazer é a única que a pessoa tende a não conseguir ignorar. Agora, é claro, uma história mal contada enjoa, chateia, cansa. A pessoa pode ter vindo querendo ouvir o que mais essa história tem a revelar e ter se cansado no meio. Como livros de literatura que tem a história de alguém e você cansa porque é chato. Como um lançamento que alguém escreve no vídeo gravado, quando chega a hora de contar a história, parece um pastelão chato, cansativo, uma repetição de quando eu era pequeno, que eu era pobre, que eu tinha uma vida sofrida, aí eu estudei muito, li muitos livros, um amigo meu me disse para conhecer tal pessoa, e então eu dediquei muito tempo e estudo para chegar a um método. Porra, velho. Chega! Você não conta nenhuma história assim. Senta na mesa do bar com seu amigo, vê se você vai contar uma história assim. Eu dediquei muito tempo e estudo para aprender um método revolucionário. Se você de fato tem um método, não é essa história que você conta quando você vai contar para alguém como você descobriu o método. E a prova de que não é esse tipo de história que você conta
É quando alguém te pergunta como você chegou nisso e você não está gravando um vídeo. Faz a experiência de contar essa história na informalidade e perceber quanto mais riqueza, verdade e espontaneidade vai aparecer enquanto você conta a história. Por isso que uma das coisas que eu mais falo para as pessoas que escrevem história é: leia a história que você escreveu em voz alta, peça para outra pessoa ler a história em voz alta. Aprenda a história e saiba contar ela sem precisar ler. É nesse momento que você encontra a verdadeira história, que emociona e faz as pessoas pararem e ter prazer em ouvir até o final. Nesse momento também você consegue usar a história para diferentes fases do seu copy, né? Consegue separar ela, usar um pedaço para quando você precisa provar alguma coisa, um pedaço quando você precisa quebrar uma objeção da pessoa. Você vai contando fragmentos da história de determinadas partes. Maravilhosa essa sua observação, porque essa é uma das coisas que eu mais pego em projetos de copy. É a pessoa achar que tem que contar a história toda num único lugar. Agora é a hora da história. Quando eu era criança pequena, lá em Barbacena. Não precisa, gente. Você pode pegar a história e ir espalhando ela em todo o copy. Você pode transformar uma prova numa história. Você pode transformar um diploma numa história. E na hora da autoridade contar a história do desafio de conseguir, às vezes até com a pitada de humor, curiosidade, drama, de como aquilo foi conseguido. Por exemplo, quando eu conto a história, às vezes as pessoas esperam alguma coisa mais bonita, como eu comecei em copy, eu comecei desempregado. Como você começou em copy? Eu fiquei desempregado, tecnicamente desesperado, porque nessa época eu recebia ajuda do meu irmão ou do meu pai para conseguir pagar a faculdade e o combustível do carro. E eu fiquei desempregado. Porque há 10 anos atrás, na verdade há 8 anos atrás, eu trabalhava como redator publicitário ganhando R$2.000. Eu entrei com 1.500, depois subiu para 1.700, depois R$2.000. E o que eu ganhava não dava. Não dava para comer, para pagar o combustível do carro, não dava para pagar a faculdade. E aí meu irmão tinha que completar, meu pai tinha que ajudar. E aí, do nada, até esses poucos 2.000 eu perdi, porque a agência faliu. Eu trabalhava de redator publicitário numa agência. Faliu. E ainda nem os direitos eu recebi de uma vez. Houve uma negociação, porque na falência foi negociado um pagamento em 12 prestações do meu direito. E eu estava na rua. E aí, graças ao networking com um amigo que hoje é meu sócio, eu conheci o dono de uma escola de inglês que vendia curso de inglês online, que gostou de mim e me contratou como copy sem eu saber o que era copy. Achando que era só escrever para vender. Sem entender todo o contexto psicológico da argumentação persuasiva que tem a ver com o comportamento humano, que eu fui aprendendo no contexto do passo a passo que eu fui seguindo a cada dia. Isso é mais bonito do que eu artificializar a minha história e falar assim, que eu li um livro que mudou a minha vida, que um amigo me disse que tinha um curso para estimular a pessoa a querer meu curso. Aí eu falo que eu, sabe, essas histórias inventadas, artificiais, que você escuta e sabe que as coisas não estão se encaixando na naturalidade da realidade de como as coisas acontecem numa vida real. Então, o storytelling, ou seja, contar histórias em copy, é o mais poderoso entre os 6 tipos, mas é preciso você desenvolver a habilidade de contar a história da forma que interessa as pessoas de ouvir essa história. Não basta contar a história, tem o jeito ruim e o jeito bom de contar a história. Ah, Marcelo, mas como eu aprendo a contar história? Aí você entra na minha comunidade Copy Sniper, que lá tem um módulo só de história, ou você faz a imersão Copy Experience, que durante meio período de um dia inteiro eu mostro tudo que eu já fiz sobre história e quais são o passo a passo que eu uso para construir histórias que vendem, histórias reais. Na verdade, a gente não inventa a história, a gente captura a história. A gente captura a história.
Então é isso, eu acho que já falei demais. É isso, e com isso a gente encerra esse assunto sobre os tipos de campanha de venda e É novos isso. copies. Para quem teve curiosidade, não sei se alguém aí no contexto das explicações conseguiu conectar uma coisa com a outra, mas esses 6 tipos de campanha de venda, elas são baseadas na escala de consciência de Eugene Schwartz, para a qual cada nível de consciência tem um tipo de oferta que você pode seguir, que são esses, né? Bom, é isso então. Eu espero que tenha ajudado você a ter agora um leque de possibilidades de escrever vários tipos de campanhas diferentes para vender. O que eu vejo assim também, acho que é importante falar isso. No episódio anterior, eu falei de previsão baseada em perspectiva, promessa e solução de problema, que falei no episódio anterior. Vai funcionar melhor e talvez vai ser mais eficaz o seu resultado se você direcionar esse tipo de campanha de venda para pessoas mais conscientes sobre o que você vende, sobre o que você faz. Funcionam ainda melhor se for para pessoas que já compraram de você, porque são campanhas que tendem a ser mais diretas. Elas prometem algo mais específico, que é a solução de um problema, que é a promessa efetiva de um resultado e que é a previsão de um ganho futuro ou de uma preservação futura. Então, elas são mais diretas, elas são mais a venda ativa, né? A venda mais objetiva. E os 3 que eu falei ontem, que eu falei hoje, os 3 que eu falei no episódio de hoje, segredo, revelação, storytelling, tem mais a ver com uma construção de interesse que depende de mais inteligência persuasiva no contexto do projeto de copy. Então, isso funciona melhor para público frio, público que conhece pouco sobre a solução ou sobre o próprio especialista ou a empresa para quem você escreve. Então, para público quente, os 3 tipos do episódio anterior são mais indicados. E para público frio, os 3 tipos de campanha de hoje, do episódio de hoje, são mais indicados. Significa que para público quente você nunca vai usar história? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a história, a revelação e o segredo tende a cativar mais as pessoas que conhecem menos, porque não são tão focadas e direcionadas em autoridade, produto e especialista. São mais focadas em um benefício futuro, em uma revelação de algo que vai te ajudar. Espero ter ficado claro. Inclusive, se você conectar isso com a escala de consciência de Eugene Schwartz, você vai identificar que segredo, revelação e história está mais do lado do público inconsciente. E promessa, solução de problema e oferta está mais do lado das pessoas que já são conscientes do mercado, da solução e do especialista. É isso. Show! E com isso a gente encerra, então. Alguma consideração final, Marcelo? Algum recado? Não. Então, pode dar os recados todos aí tradicionais. Se você estiver no Spotify ou qualquer outra plataforma de reprodução de áudio, você entra no vídeo aqui, que vai ter os links na descrição, ou você vai no Instagram do Marcelo, @MarceloBragion, que lá você encontra os mesmos links. Onde você tiver tem playlists e listas de reproduções para os outros episódios do MRCast. E é isso. Muito obrigado a você que acompanha até aqui e até mais.